como conseguir a aposentadoria dos sonhos, legal? Como conseguir? Primeiro passo, tem passos, né? O primeiro passo, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você saber. Você tem que saber. Se você não sabe, tá roubado, você tá perdido. O que você tem que saber? A diferença, primeira coisa que você tem que saber, a diferença entre o SB e a remuneração. Pedrosa, fala aí. Diferença entre o salário de benefício e remuneração. Você sabe, agora é importante a gente definir, né? Você sabe o que é salário de benefício? Salário de benefício e remuneração são diferentes. Salário de benefício é todas as suas remuneração que foi utilizada como contribuição para o INSS desde julho de 94. Então, desde julho de 94, né, contabilizadas desde julho de 94 até agora, se eu somar todas as remunerações, somar e dividir, eu vou ter o meu salário de benefício. Então, é a média de todas as suas remunerações. E remuneração é o quê? É o que você ganha, né, que é a base de contribuição para o INSS. Então, a remuneração é o piso salarial, é o piso mais os adicionais. É o final, é o bruto da parada, né? É o finalzinho. Então, você pega lá a sua folha de pagamento, você vai ver que lá embaixo tem assim a base de cálculo para o FGTS, base de cálculo para o INSS. Aquilo lá é a sua remuneração, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é assim, qual é a diferença que tem entre a sua remuneração e o salário-benefício. Pedrosa, você está falando diferença? Sim, porque tem uma diferença. A sua remuneração, vamos imaginar, não vai ser o mesmo salário de benefício. O salário de benefício vai ser menor que a remuneração. E é muito importante que você grave isso. É muito importante que você grave essa informação que, olha, muitos poucos elaboram, conhecem, sabem essa informação. Que salário de benefício é diferente de remuneração. E quando você sabe o seu salário de benefício, você vai ver que tem uma diferença. E isso é preocupante. Porque se você quer ter a aposentadoria dos sonhos, se você já viu que o valor da sua aposentadoria é o que vai substituir a sua remuneração. E quando você vê que o seu salário de benefício, que vai ser a base de cálculo da sua aposentadoria, ela já tem uma diferença entre a sua remuneração, já tem que se preocupar. Já é um ponto de preocupação. E aí você tem que verificar o tamanho dessa diferença. É grande a diferença ou ela é pequena? Ou ela é pequenininha? Então, conforme a diferença, já é o tamanho da sua preocupação. Já é aonde você tem que tomar uma providência, onde você tem que ser previdente. Já é um sinal de que você precisa agora já tomar decisões, tá? Então, o primeiro passo é saber a diferença entre salário de benefício e remuneração, tá? E o segundo ponto que você tem que saber é o número de contribuições baixas. Ou seja, o que vai fazer com o teu salário de benefício baixe? São as contribuições baixas. Porque se você sempre ganhasse a sua melhor remuneração, a sua melhor remuneração ia ser igual ao salário de benefício. Ou seja, se eu só tenho 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, se eu somar e dividir, eu vou ter o 10. Se eu tiver 100 e dividir por 10, né? 10, 10, 10, 10. 10 vezes 10, 100. Se eu pegar 100 no total e dividir por 10, eu vou ter 10. Mas não é o caso do salário de benefício com a remuneração. Então eu preciso identificar nesse conjunto de contribuições contabilizadas desde julho de 94, eu preciso identificar qual é o conjunto de contribuições que estão baixando a minha média. Compreendeu? Vou te dar um exemplo aqui para você entender. Vamos imaginar aqui 10 contribuições. Ó. Se de 10 contribuições eu tenho 8 contribuições de 1.000 e 2 de 500, essas 2 de 500 aqui elas vão baixar a minha média. Porque se eu tiver 10 contribuições de 1.000, a minha média vai ser 1.000. Se eu tiver aqui 10 contribuições, 8 de 1.000 e 2 de 500, eu tenho 2 contribuições aqui, ó, que estão baixando a minha média. Né? Se eu somar aqui vai dar 8, vai dar 9, 9 dividido por 10 já vai dar diferença. Compreendeu? É assim que acontece com a sua remuneração. Então você tem que saber a diferença entre o salário de benefício e a sua remuneração e você tem que identificar qual é o número de contribuições. É um ano que você tem de contribuição? É 2 anos? São quantas? São 24? São 36? São 48 contribuições que estão baixando a sua média? Quantas são? Você precisa saber isso.
Então, o primeiro passo, você tem que saber isso, tá? Tem que saber isso para você depois, para você ver o tamanho do rombo, para você ver o tamanho do problema. É essa a ideia, tá? E o resultado? Qual é o resultado que você vai ter com isso? Você vai, né? O quanto que você está longe da aposentadoria dos sonhos. Qual é o resultado desses dois pontinhos aqui? Você saber a diferença entre o salário de benefício e a remuneração. E saber o número de contribuições baixas. O resultado dessa informação é o quanto que você está longe da aposentadoria dos sonhos. Então esse é o primeiro passo. Eu diria assim, é um choque de realidade. É você entender isso e você vai ficar muito preocupado. Quando você souber isso, entender isso, tiver essa informação na mão, você vai dizer assim, cara, tem um problema. Porque no mundo, aqui na Previdência Social, existe assim a maioria, de cada 10, 9 não sabe isso que eu estou falando para você agora aqui. Você pode fazer o teste amanhã com os seus colegas de trabalho. Aliás, você pode fazer esse teste aqui lá no seu grupo de família, tá? Com as pessoas próximas de vocês, com seus amigos, com o pessoal da igreja, com o pessoal do futebol. Lá. Você pode fazer o teste em qualquer lugar. As pessoas não sabem o que é salário de benefício, as pessoas não sabem a diferença que tem entre o salário de benefício e a remuneração e elas não conseguem identificar qual é o número de contribuições baixas. Pedroso, onde é que eu vou saber isso? Isso aqui você tem que entrar no meu INSS lá e pegar o seu CNIS, que é onde tem todas as contribuições. Lá no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social. Então você fazendo isso, somando e dividindo, você vai ter já o quanto você está longe da aposentadoria sonho. Ficou com dúvidas? Com certeza está cheio de dúvidas. Né? O que você tem que fazer? Você tem que falar com um especialista, você tem que entrar em contato comigo usando essa ferramenta aqui, usando os benefícios da era digital que nós estamos vivendo. Você de qualquer lugar do Brasil, você pode se conectar comigo usando esses númerozinhos aqui, tá? Que é o WhatsApp, não gasta nada, olha que legal, não gasta nada, né? O WhatsApp se conecta com a minha equipe, manda a sua dúvida, eu vou te responder. Você quer saber como fazer um planejamento? Como você verifica esses pontos que eu coloquei agora? Como é que você começa a trabalhar isso? É muito importante. Pode contar com a gente. Se conecta comigo e diz, Pedrosa, como é que funciona aí o planejamento? Como é que eu faço? Por onde eu começo? Né? O que vai ser necessário? O que vai ser preciso e tal? A gente vai te ajudar nesse sentido. Para que você, com base no planejamento, você comece a tomar, a construir a sua aposentadoria dos sonhos. E mais importante ainda, que você se prepare para os infortúnios que podem ocorrer. E acredite, ocorrem todo santo dia, tá? Os infortúnios relacionados à questão de acidente de trabalho e os infortúnios relacionados a acidentes de qualquer natureza. Eles acontecem, ocorrem.